É um dos smartphones mais falados, mais comentados e mais esperados deste ano. Pois bem, a espera terminou, são postos à venda amanhã. Aí está a família Google Pixel 9 e a grande estrela são dois smartphones, o Google Pixel 9 Pro e o Pixel 9 Pro XL. São estes dois bichinhos que estão em análise hoje e digo-te já que tanto a nível de especificações como a nível de software há muito para dizer acerca destes dois equipamentos. Fica por aí porque quer estejas ou não estejas a pensar comprar um, há aqui muita coisa que vais querer saber porque, bom, hoje em dia são estes os smartphones que mostram por onde vão todos os outros Android. Olá, eu sou o Rui de Caena, esta é mais uma edição do Isto Está Ligado, um canal cheio de tecnologia até cá acima e com análises rigorosamente independentes. Subscreve e ativa as notificações para saberes de tudo o que por aqui se passa. Mas bom, antes de mais nada, deixa-me fazer-te uma brevíssima síntese de toda a família Pixel 9 que a Google desvendou oficialmente na semana passada. São 4 equipamentos. Um não se vende em Portugal, é o dobrável, é o Pixel 9 Pro Fold. Depois tens o Pixel 9, tens o Pixel 9 Pro e tens o Pixel 9 Pro XL. Neste vídeo, repito, é dos Pro que eu vou falar. Imagino que penses que, face à geração anterior, a grande novidade seja este Pixel 9 Pro XL, e em parte é, porque o nome é novo, mas na realidade a história é outra. O que se passa é que a Google sentiu que devia lançar um equipamento com todas as características Pro, portanto um equipamento o mais poderoso possível, mas num formato mais compacto. É uma decisão com a qual eu concordo em absoluto. Os telefones atuais são muito grandes para algumas pessoas, não só em relação ao tamanho da mão, mas também para que sejam confortáveis no dia-a-dia. Mas enfim, voltando atrás, se achas que é este XL que é novo, estás enganado. O XL tem precisamente o mesmo tamanho que o antecessor, que é o Pixel 8 Pro. Aqui estás a ver os dois, é o Pixel 9 Pro XL e o Pixel 8 Pro lado a lado. E como podes ver, o tamanho é precisamente o mesmo. O elemento que é de facto novo é o Pixel 9 Pro, que em termos de dimensões é semelhante ao antigo Pixel 8. E deixa-me já dar-te conta do tamanho do ecrã de todos eles, para que tenhas uma ideia mais concreta da realidade. O Pixel 9 Pro XL tem um ecrã de 6,8 polegadas, o Pixel 9 Pro tem um de 6,3 e o Pixel 9 base também tem um painel de 6,3 polegadas. Dito de outra forma, o Pixel 9 e o Pixel 9 Pro têm as mesmas dimensões e são semi-compactos, e este Pixel 9 Pro XL é maior, é XL. Dito isto, aproveito para repor a verdade esportiva. Atenção que o mais pequeno dos dois telefones que eu tenho tido na mão não é um Pixel 9 Pro, é antes um Pixel 9, mas como eles são iguais em termos de tamanho, eu preferi revelar isso apenas agora porque fazia mais sentido para aquilo que eu te queria dizer. Mas pronto, a surpresa número 1 é que a Google encolheu e emagreceu o Pro. É uma notícia que vai ser muito bem recebida por muitos, tenho a certeza absoluta. E pronto, é por aí, pela principal consequência das diferenças de tamanho entre os dois Pixel 9 Pro, que eu começo esta análise e refiro-me então ao ecrã. O Pro XL, eu já o disse, tem um painel de 6,8 polegadas, o outro tem um ecrã de 6,3, ambos são OLED LTPO e têm taxas de atualização que vão dos 1 até aos 120 Hz. São muito fluidos, são muito brilhantes a dar com pau, fazem até 2000 nits em HDR, 3000 nits de brilho máximo. Estamos no pico do verão e acho que não encontras um smartphone que se porte tão bem com o sol a pique. Aliás, é aí mesmo que os ecrãs Super Actua, como a Google lhes chama, é aí na rua que estes ecrãs provam o quão bons eles são. De resto, em termos de contraste e de cores, não se portam mal, mas aí convenhamos que é o ecrã que equipa o Samsung Galaxy S24 Ultra, o ecrã mais negro que eu já vi num telemóvel, nesse campo, é esse ecrã que ganha. Mas então ainda sobre os ecrãs, deixa-me dizer-te que eu estou espantado com a imersividade que eles oferecem e tudo graças à margem, à borda preta à volta do painel, uma vez que é bastante fina mesmo. Quanto ao vidro que protege o ecrã, tanto no Pro como no Pro XL, é o Victus 2 da Corning. E pronto, eu vou durante alguns minutos deixar de falar de Pixel 9 Pro e de Pixel 9 Pro XL, porque em tudo o que segue, menos na bateria, mas eu vou falar disso um pouco mais adiante, pronto, em tudo o que segue, eles são iguaizinhos. Daí eu no início nem te ter dito que este, na verdade, é o Pixel 9 e este é o Pixel 9 Pro XL. Isto porque, repito, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro são iguaizinhos em tudo, menos no tamanho e menos na bateria. Ou seja, até são vendidos nas mesmas 4 cores. Preto, branco, um esverdeado, acastanhado ou acinzentado, e não me percebi bem. E depois neste cor-de-rosa que, ai Jesus, que lá vou eu,
que é mesmo lindo. Tem um acabamento fosco, as dadas aqui não são um problema, não se vêem. Isto numa traseira que também está protegida pelo mesmo vidro da parte da frente, que é o Gorilla Victus 2, produzido por uma empresa norte-americana chamada Corning, sediada numa cidade chamada Corning. As coisas que vocês aprendem comigo são fabulosas. A estrutura lateral é então de uma liga feita em alumínio. A Google decidiu dar-lhe um tratamento polido, o que lhe dá um ar assim algo distinto. Também acabou com os lados mais arredondados que vias no Pixel 8 Pro. Eu devo admitir que este telefone, e mesmo face à geração anterior, é muito confortável de se usar, assenta na mão que nem uma luva. Mas sobre este tal polimento da estrutura lateral, eu tenho de dizer que eu gostaria mais que ele fosse escovado, fosse fosco. Eu não sou fã de polimento, até porque aqui sim vais ver de dadas, mas pronto, tudo bem, eu continuo a achar que este smartphone é muito bonito e ainda nem sequer falei desta plataforma das câmaras. Não falei, mas vou falar. É que o software tem uma importância muito grande neste telefone e eu vou falar das câmaras em duas partes, mas então, sobre as câmaras, sobre as objetivas propriamente ditas, para já, deixa-me dizer-te que eu sou, bom, fã deste formato da plataforma. Agora, é mais uma ilha bem elevada, diga-se, mas a verdade é que eu gosto disto, é quase uma declaração de dizer, estou aqui, eu sou um Pixel 9 e não conheces mais nenhum telemóvel como eu. Mas pronto. Prepara-te para o que vais ver, porque as fotos e os vídeos que este equipamento faz são de outro nível. Ele tem 3 lentes, a Google diz que é como se fossem 5. O que acontece é que o sensor principal é de 50 megapixels, grava vídeos até 8K, tem estabilização óptica de imagem e, diz a Google, consegue tirar fotografias com qualidade óptica a 2 vezes. Ou seja, a Google diz que a qualidade da imagem obtida com zoom digital a 2 vezes é tão boa quanto o sensor a 1 vez. E assim, se faz o milagre da multiplicação de uma lente, fazem-se 2. Isto nas contas da Google. Depois tens ainda um sensor a ultra grande angular de 48 megapixels com um campo de visão de 123 graus e uma lente telefoto também de 48 megapixels com um zoom fixo de 5 vezes, mas esta, diz a Google, e tal como a principal, relembro, esta consegue que a qualidade de imagem obtida com um zoom digital de 10 vezes seja tão boa quanto a do zoom óptico de 5 vezes. E pronto, é assim que a Google consegue fazer o tal milagre da multiplicação e de 3 objetivas reais, faz as contas a 5. A verdade é que o resultado é muito bom, a autofocagem combina laser e detecção de fase, é muito rápida, mas pronto, eu deixo tudo isso à tua consideração. Vê algumas das fotos e dos vídeos que eu fui tirando ao longo dos últimos dias. Então... Agora, atenção, muita atenção, que eu ainda vou voltar a este campo da fotografia e dos vídeos, mas isso farei só mais à frente quando falar de inteligência artificial e do software ligado à câmara. Garanto-te que vai valer a pena. Avanço para te dar conta de algumas das especificações de ambos os Pro, das quais não se pode fugir e que merecem elogios. É o caso, por exemplo, do Wi-Fi 7, compatível com tudo o que está para trás. É também o caso do Bluetooth 5.3, ainda neste campo das conectividades sem fios, repara também que ele é compatível com a tecnologia UWB,
mas para te ser franco, tirando algumas fechaduras de casa e alguns carros, a implementação da Ultra Wideband nos Pixels está a desapontar bastante. Eu não sei de quem é a culpa. O que sei é que, por exemplo, falta-lhe um localizador que seja compatível com os Pixel, ou seja, um concorrente aos AirTags da Apple ou aos Smart Tags da Samsung, que funcionam por UWB, mas de uma forma que os torna inúteis relativamente aos Pixels, não são compatíveis. Mas voltando a coisas positivas, o sensor de impressões digitais desta vez não é óptico, é ultrassónico. O resultado é que não falha e é bem rápido. Se bem que, se preferires, também tens o desbloqueio facial. Muito fixe também é a resposta da vibração. É muito precisa, é como se estivesse a vibrar precisamente no sítio onde estás a tocar no ecrã do telemóvel. Eu adoro isto. Noutra área, quero referir que ambos os telefones são estéreo, com um som poderoso e bem distribuído, tem certificação IP68 ou 68, portanto pó e poeiras não são problema. Quanto à água, a promessa da Google é que novos, saídos da caixa, se caírem numa piscina, aguentam meia hora a 1,5 metro de profundidade sem avariarem. Eu sublinho aqui o novos porque com o tempo, com as torções próprias do dia-a-dia, bom, esta estanquidade tende a desaparecer. Agora, ainda nas entranhas, o que tens em termos de armazenamento são 3 hipóteses, isto em Portugal: 128, 256, 512 GB, sendo que existe ainda uma versão com 1 TB, mas essa não vai ser vendida cá em Portugal. No entanto, encontra-la na Amazon. Em termos de memória RAM, são uns generosos 16 GB que suportam a 4ª geração do processador Tensor. É um chip de 4 nanómetros que em nada muda a tradição, ou seja, em termos de desempenho, ele é bom, aguenta com tudo, jogos, vídeos, gravações 8K, faz isso sem vacilos, mas não é o melhor do mercado, ok? Principalmente na gestão da bateria. É verdade que em utilização normal eles aguentam um dia inteiro, sem que tenhas de o pôr a carregar, mas se te puseres a tirar milhentas fotos ou a jogar uma boa dose de tempo, aí o melhor é que andes com o carregador atrás de ti, porque vais precisar dele. Isso não me aconteceu, ok? Eu admito, no entanto, que suceda com alguns de vocês. Sendo que é na bateria que o Pixel 9 Pro XL e o Pixel 9 Pro voltam a ser diferentes, e é natural que sejam, porque, bom, quanto maior for o ecrã e quanto maior for o tamanho de um telemóvel, maior tende a ser a bateria. Agora, não é por ter uma bateria maior ou mais pequena que a autonomia é maior ou mais pequena. Isto porque os ecrãs também gastam bateria e os ecrãs maiores gastam mais bateria do que os ecrãs mais pequenos. Mas então a bateria do Pixel 9 Pro é de 4.700 mAh, ao passo que a do XL é de 5.000 mAh. Ambos carregam a 45 watts. Isto, por um lado, não é muito rápido, mas por outro lado, teoricamente, garante uma maior longevidade da bateria. Não é autonomia, é mesmo longevidade da bateria. Mas enfim, o Pixel 9 Pro em cerca de meia hora vai dos 0 aos 50% e este XL, nessa mesma meia hora, vai ali até aos 65%. Isto parece uma contradição, porque a bateria é maior, mas o que acontece é que, como as baterias carregam de baixo para cima e são mais rápidas a encher esta parte de baixo, mais junto à ficha, do que depois quando é preciso carregar até lá acima, ok? Portanto, é por isso também que carrega mais rapidamente a parte de baixo, até aos 65%, do que depois o resto. Quanto ao sistema operativo, todos os Pixel 9 têm um Android 14. É estranho não ser o 15, mas o que se passa é que este ano a Google antecipou bastante o lançamento desta geração de telemóveis. Seja como for, também é garantido que vão ser os primeiros a receber o Android 15. Mas, independentemente disso, a Google promete 7 anos de atualizações desse sistema operativo, 7 anos de atualizações de segurança e uns bons anos de feature drops, ou seja, de novas funcionalidades que não estão presentes nos telemóveis neste momento, mas que, por exemplo, no próximo ano vão passar a existir. E repito, tudo isto pelo menos até ao Android 21 ou ao equivalente que houver na altura. E já que estou a falar em software, nota que é neste campo que este telefone dá grandes avanços. Tudo culpa da inteligência artificial e do Gemini, que é o ChatGPT, mas da Google. Eu vou falar disto um pouco assim mais por alto, porque apesar de estar ligado ao telefone, isto é algo que está num nível superior e nem tudo acontece dentro do telefone. No fundo, o que a Google está a tentar fazer é que o telefone seja ainda mais pessoal, graças à inteligência artificial, e assim, se tu aderires a isto, e refiro-me ao Gemini Advanced, ele consegue relacionar uma série de dados ao mesmo tempo, sejam as tuas fotos, a tua agenda, os teus documentos do Google Drive. Bom, ele consegue relacionar tudo isso para te dar respostas mais pessoais.
Imagina que vês o cartaz de um concerto daqui a 3 semanas. Podes tirar uma foto desse cartaz e depois perguntar ao Gemini se estás livre nesse dia. Se estiveres e se fores demasiado preguiçoso, podes pedir-lhe para ser ele, o Gemini, a escrever uma mensagem para enviares ao teu grupo de amigos para ver se mais alguém alinha e se vai contigo. Enfim, a Google está a apostar imenso nisto, nomeadamente no Gemini Live, que só funciona em inglês, pelo menos para já, nem sequer em português do Brasil. Pelo menos para já. E já agora eu mudei o idioma do meu telemóvel para inglês, do Gemini também, para tentar trabalhar com ele e não funciona. Portanto, imagino que não funcione fora dos Estados Unidos. Mas se falo disso neste vídeo é porque, independentemente de funcionar ou não, a Google está a oferecer 1 ano de Gemini Advanced com qualquer um dos Pixel 9 Pro. Agora, nota que a única forma para obteres o Gemini Advanced é com uma subscrição ao Google One AI Premium, algo que inclui 2 TB de espaço de armazenamento no Google Drive, no Google Fotos, Gmail, etc. É um serviço que custa 22€ por mês, mas como eu acabei de dizer, com a compra de um Pixel 9 Pro ou de um Pixel 9 Pro XL, a Google oferece 1 ano dessa subscrição. Fazendo as contas, 22€ vezes 12 meses resulta numa poupança de 264€, não é nada mau. Quanto ao Gemini Live, não posso dizer nada porque, bom, nem mesmo mudando, como eu disse, o idioma do meu telefone ou do próprio Gemini para inglês, eu consegui que ele funcionasse cá em Portugal. Eu imagino que só funciona nos Estados Unidos, talvez funcione no Reino Unido, talvez funcione no Canadá, mas tenho dúvidas. Mas pronto, nas apps também encontras aplicações de inteligência artificial, por exemplo, os screenshots. É uma aplicação exclusiva dos Pixel. Quando tiras um print ao ecrã, aquilo fica logo catalogado. Pensa, por exemplo, numa reserva, num hotel ou um restaurante onde gostarias de ir. Pronto, passados uns dias, quando estiveres para viajar ou quiseres jantar fora, só tens de pedir ao Gemini a morada de um ou de outra coisa e pronto, ele não só te mostra a morada como o screenshot, ou como se diz em português, o print screen que originou tudo aquilo. E tudo de uma forma privada, sem que qualquer informação saia do equipamento, porque o Tensor G4 consegue fazê-lo via Gemini Nano, ou seja, o Gemini do próprio telefone. O problema é que, apesar disto ser tudo muito giro, das duas uma, ou ainda não está disponível, e no anúncio a Google disse que sim, que já está disponível, e isso já foi há uma semana, ou então, e muito mais provável, esta é uma outra ferramenta que não funciona em Portugal. Enfim, por um lado vemos a Samsung a prometer trazer para cá muitas das suas iniciativas no campo da inteligência artificial, e para cá digo português de Portugal, e do outro vemos a Google a esquecer-se que Portugal ou de português, seja ele de cá ou do Brasil ou de onde ele for. Mas lamentos à parte. Agora, poderás estar a interrogar-te que novidades é que há em termos de inteligência artificial, fotografia e vídeo. Bem, para já deixa-me dizer-te que tudo o que havia antes continua a existir. Portanto, apagar objetos, aumentar ou diminuir alguma coisa, mover algo na fotografia de um sítio para o outro, tudo isto se mantém. E o mesmo acontece com aquela coisa super gira do melhor take, em que podes substituir a cara de alguém ou mesmo de várias pessoas que ficaram mal de uma foto do grupo. Mas sim, há coisas novas. Eu gostei particularmente de uma que se chama Add Me, ou em português Adiciona-me. É uma revisão do conceito de fotografia com dupla exposição, portanto, misturar 2 fotos para criar uma imagem. Isto vai ser super utilizado em fotografias de grupo. Imagina, tiras uma foto de alguém, de um amigo teu, estão só vocês os dois num sítio qualquer e depois trocam. Vais tu para o mesmo sítio, mas ao lado, claro, para não se sobreporem, o teu amigo tira a segunda foto, ele consegue ajudar-te a posicionar-te porque, bom, graças à realidade aumentada, ele está a ver-se na foto contigo em tempo real, a aparecer ao lado. O resultado final é uma imagem composta onde então aparecem os dois ou mais ao mesmo tempo. Isto é muito fixe e vai dar resultados bem engraçados, tenho a certeza absoluta. O que também tem piada é o Pixel Studio, é uma app exclusiva dos Pixel que te permite criar uma imagem utilizando apenas texto. Eu sei que o vídeo vai ficar grande, e vai, portanto vou aproveitar para o tornar ainda maior, mas acho que vais ficar a ganhar, porque vou dar-te exemplos em tempo real de algumas das funcionalidades trazidas então por estes Pixel 9 Pro, no caso o Pixel 9 Pro XL. Refiro-me, neste caso em concreto, ao Pixel Studio. Vais ver aqui ao lado, em tempo real, lá está, tudo aquilo que eu for introduzindo e escrevendo aqui no ecrã deste smartphone. Vou começar então por criar uma imagem. Estava a pensar em cães a brincar à volta de um piano, portanto é isso que vai. 2 dogs playing over a piano. Pronto, 2 cães a brincar à volta de um piano. Dei o OK, vamos lá ver como é que isto se porta. E pronto,
Este diria que está ali entre o real e o desenho, não é? Parece-me um pouco desenhado. Normalmente aparecem imagens mais reais, pelo menos é o que me tem aparecido. Se eu clicar aqui posso mudar um bocadinho o que eu tinha escrito, não é isso que eu quero fazer. Quero é clicar aqui neste botão do meio para uma reinterpretação em termos de estilo da coisa, e vou aqui para um anime. E agora sim, já vai ser uma coisa muito mais de desenho e novamente consegues voltar à original, entre aspas, e depois a nova. Eu agora vou talvez mudar para um 3D cartoon e é um desenho mais 3D, uma coisa assim, Pixar, não é? Vou talvez pôr aqui mais qualquer coisa. Under a moonlight. Ou seja, debaixo de um luar. Também dá para fazer isto, dá para ir editando e transformando a imagem à medida que vamos querendo. Dá para gravar, podes gravar qualquer um dos passos e consegues também depois, isto aqui é só para dizer, é isso, é aqui em baixo, consegues também adicionar, seja texto, pode-se mandar assim uma mensagem a alguém. Vou usar aqui este tipo de letra, assim, ok. E pronto, carregas no save e mandas esta mensagem a alguém pelas redes sociais. Lá está, não é a coisa mais útil do mundo, mas tem a sua piada. Aproveito esta ocasião só para te mostrar a câmara das selfies, que como podes ver é muito fixe, mas também para dizer uma coisa algo menos fixe, e é que acabei de receber um e-mail da Google que diz que esta funcionalidade, este Pixel Studio, em Portugal não vai funcionar de imediato, ou seja, se comprares o teu telemóvel na altura em que ele sair, não vai lá estar instalado, não vais ter esta aplicação. A Google também não diz nada que se pareça, não diz quando é que esta funcionalidade vai estar disponível cá. E já agora, o mesmo e-mail também confirma aquilo, que o Pixel Screenshots também não vai funcionar de imediato, é a expressão utilizada pela Google cá em Portugal. Depois tens aquilo do editor mágico, que no fundo é a mesma ferramenta que te permite apagar coisas de uma foto ou mover alguém para outro sítio da imagem ou mudar o tom do céu. Pois bem, isso tudo vai ganhar ainda mais funcionalidades. É o caso do Auto Frame, ou em português do auto-enquadramento, e o que ele faz é baseado numa série de modelos de aprendizagem e de reconhecimento de imagem, coisas como a regra dos terços ou a proporção dourada. Bom, baseado nisso, ele transforma a fotografia que tiraste para te apresentar melhores enquadramentos para essa imagem. Se essas mudanças de enquadramento obrigarem a que seja gerado mais qualquer coisa na imagem, pois bem, também é o Gemini que trata disso mesmo e de expandir a imagem. Mas também é o Gemini que te vai ajudar a reimaginar uma imagem qualquer. Tiras uma foto e queres modificá-la completamente. Isto, tal como no exemplo que estás a ver agora, é só uma questão de ir dando toques nas áreas maiores ou selecionando com mais cuidado as zonas onde queres fazer alterações. A ferramenta chama-se mesmo Reimaginar ou Reimagine, e para além de selecionar, o que tens de fazer é escrever o que queres que apareça no lugar daquilo que selecionaste. O céu é mesmo o limite para isto. Volto aos exemplos em tempo real destas ferramentas. Neste caso é o Magic Editor, portanto em português há de ser o editor mágico. Vou transformar esta fotografia um pouco graças ao Auto Frame, portanto aquela coisa do enquadramento, mas depois também vou reinterpretá-la totalmente. Mas vou começar então pela parte do reenquadramento. E nota uma coisa que é importante neste caso, é que a pata do meu cão está cortada. Vamos lá ver o que é que ele vai fazer com isso. Fui avançando, está aqui o Auto Frame, é isto que eu quero. Ele vai sugerir uma série de outros enquadramentos. Quando é necessário, vai também adicionar coisas. E lá está, adicionou o resto da pata. Eu não diria que este é o meu cão, porque esta fotografia já não é... Bem, esta pata, o final da pata já não é igual ao final da pata do meu cão. Já agora dá para espreitar assim um pouco, isto parece uma coisa assim, mais de Belzebu. Esta não é muito diferente, mas não interessa. Por exemplo, esta até nem me parece má.
para partilhar nas redes sociais e ninguém vai reparar que aquilo não é a patinha do sapinho e é assim que ele se chama, ok? Bom, está feito, mas eu não quero ficar por aqui, eu quero mais qualquer coisa. E então dei um toque na relva, porque o que eu quero é mudar toda a relva. E vou, então, reimaginar. O reimaginar é descrever por texto aquilo que eu quero que apareça. Não dá voz, só dá texto. Ele está a sugerir ali a água turquesa, um campo de girassóis. Eu vou pôr imagine as a field, um campo of pink flowers, um campo de flores cor-de-rosas, já que este pixel também é cor-de-rosa. O original, que já não era bem o original, era um relevado. Vamos lá ver o que é que vai surgir. Novamente isto é em tempo real, eu não vou fazer aqui nenhum corte. E aí está, era mais ou menos uma coisa deste género que eu estava a pensar. Isto nem tanto. Isto também não. Esta está gira. Não sei qual é que gosto mais. Não sei se gosto mais desta primeira, que me parece um abuso até. Talvez esta tenha mais piadas. As flores parecem um bocado mais secas, mas pronto. Ora, eu já vou à conclusão. Antes, deixa-me só dizer-te que na descrição deste vídeo e no primeiro dos comentários encontras links não só para o Google Pixel 9 Pro, como para este Pixel 9 Pro XL, mas também para os outros equipamentos que eventualmente possas ver como rivais a estes da Google. Espreita, porque algum deles pode estar com desconto e tornar-se mais apetecível. E já que falo em descontos, eu não referi isto antes, mas atenção que na descrição do vídeo aqui em baixo encontras também os meus links para os meus grupos no Telegram e no WhatsApp. São grupos onde diariamente eu te chamo a atenção para gadgets, todo o tipo de tecnologia, coisas que eu considero que são bons e coisas que caíram para o preço mais baixo sempre na Amazon. Se seguires um ou outro grupo, eu garanto que vais poupar bastante dinheiro mesmo. Mas então, em jeito de conclusão, aquilo que eu te posso dizer acerca destes dois smartphones da Google é que são muito bons. Estou a falar dos Pro, ok? Não só em termos de aspecto e não propriamente pelo desempenho, mas sim e muito no que diz respeito à qualidade do ecrã e aos incrementos cada vez mais valiosos nas funcionalidades trazidas pela inteligência artificial. Isto para nem falar da qualidade das câmaras, onde claramente eles cimentam a Google como a número 1 a desenvolver smartphones com as melhores câmaras do mercado. Não só as melhores câmaras, como depois também a melhor inteligência artificial no pós-tratamento de imagem, e vá lá, ao menos isso funciona a 100% cá em Portugal. Seja como for, e apesar de eu gostar muito deles, também tenho de dizer que me sinto algo defraudado pelas promessas de inteligência artificial enquanto assistente pessoal trazidas pela família Pixel 9. O facto é que estes telefones na América têm uma série de funcionalidades que cá nem vê-las. E nota que eu nem referi todas neste vídeo, ok? Há coisas que eu passei pura e simplesmente à frente. Então, eu sinto que podemos estar a pagar um preço demasiado elevado por algo que a Google ou não consegue ou não quer que a gente tenha cá em Portugal. Mas pronto, agora é esperar por setembro e por janeiro para conhecer as respostas, primeiro da Apple, depois da Samsung, sendo que uma coisa é certa, vão ser bastante mais caros do que estes rapazes da Google, tenho a certeza absoluta. O meu nome é Rui Tocaena, última oportunidade para deixares um gosto neste vídeo e para subscreveres o canal. Fica com um grande abraço, com até breve, com um tchau e com uma pergunta. Estás afim de comprar um destes bichinhos? Diz aqui em baixo nos comentários.